Fala galera, beleza? Bruno Marinho aqui falando. E se você deu play nesse vídeo é porque você tá cansado de perder suas contas de anúncios, seja no Facebook, no Google e até mesmo no TikTok. Eu quero aqui nesse mini treinamento compartilhar com você um plano testado e comprovado para você criar uma poderosa contingência e evitar que as suas contas de anúncio sejam bloqueadas. Esse mini treinamento ele será dividido em duas etapas. A primeira etapa eu vou compartilhar com você quais são os principais bloqueios que você pode ter na sua conta de anúncio, seja no Facebook, no Google e até mesmo no TikTok. O que eu vou compartilhar aqui com você é o supra-sumo sobre contingência. Eu vou compartilhar com você a minha experiência de mais de 10 anos anunciando na internet. E por isso que eu quero compartilhar com você alguns dos meus resultados. Essa é uma placa que eu recebi da plataforma Monetize. E essa placa significa 5 milhões de reais em faturamento. Então, depois de 5 milhões de reais em vendas, é o que eu vou poder compartilhar com você, com o que funciona e o que não funciona quando o assunto é contingência. E a segunda etapa desse mini treinamento, eu vou te apresentar na prática quais são as ferramentas que eu utilizo para poder evitar bloqueios nas contas de anúncio. Beleza? Então vamos lá e eu peço até para você que nesse exato momento você feche qualquer tipo de distração, foque verdadeiramente no conteúdo dessa aula. Eu prometo para você que eu vou direto ao ponto sem qualquer tipo de rodeios. O que você vai aprender aqui vai ajudar você a economizar principalmente tempo e dinheiro. Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com você nesse mini treinamento um mapa mental, que inclusive você pode fazer o download de maneira gratuita clicando no link abaixo desse vídeo. Esse mapa mental que eu vou compartilhar com você aqui é um roteiro desse mini treinamento. Esse mapa mental vai servir para você também acessar todos os links que eu vou compartilhar com você. Combinado? Então vamos lá. Eu quero aqui começar te explicando a primeira etapa do nosso mini treinamento. Pode ser que você caiu aqui nesse mini treinamento de paraquedas e nunca tenha perdido uma conta de anúncio. Mas eu preciso ser bem sincero com você. Independente se você está anunciando uma oferta white ou uma oferta black, uma hora ou outra, infelizmente, você vai perder a sua conta de anúncio. O que eu quero compartilhar aqui com você são alguns conceitos que vão funcionar nas principais plataformas de anúncio. E eu quero compartilhar também quais são os principais bloqueios que você vai ter quando você perde uma conta de anúncio. Então, se você ainda não está familiarizado com o conceito de contingência, eu vou te explicar a partir de agora. A contingência nada mais do que é um método legal e seguro para você evitar bloqueios em contas de anúncio. Se você tem só uma conta de anúncio, você está deixando dinheiro na mesa. Porque se você perder a sua conta de anúncio hoje, o que vai acontecer? Você vai parar de anunciar? Então você precisa ter contas de anúncios em reserva na sua operação. Beleza? E uma vez que você tem essas contas de anúncio como reserva, se uma conta cai, já tem outra para poder rodar campanha e assim por diante. Então você precisa ter uma contingência para você continuar a sua operação. Quando eu comecei a anunciar no Facebook, tinha as minhas primeiras contas banidas, eu não tinha uma contingência, então demorava mais alguns dias para criar o perfil ou comprar um perfil,
aquecer contas de anúncio para depois subir a minha campanha. Então ficava uma janela de dias sem vender. Hoje não, eu tenho uma contingência. Se cai uma conta de anúncios, não afeta a minha operação, porque eu tenho múltiplas contas de anúncios rodando as minhas ofertas. E se você quer trabalhar de forma profissional, você precisa ter uma contingência, principalmente se você quer escalar uma oferta, beleza? Quais são os principais bloqueios que hoje você vai encontrar nas principais plataformas? Você vai ter o bloqueio por IP, você vai ter o bloqueio por impressão digital. O que é uma impressão digital? Hoje o Facebook, o Google, o TikTok, qualquer plataforma sabe exatamente qual é o dispositivo que você está conectado. Seja o seu smartphone, seja o seu notebook, o seu tablet ou o seu computador desktop. As plataformas sabem qual é exatamente o dispositivo, qual é a sua placa de som, qual é a sua placa de vídeo, qual é o seu sistema operacional. E uma vez que você tem ali o bloqueio por IP ou o bloqueio por impressão digital, você não consegue mais utilizar outras contas de anúncios, por exemplo, no mesmo computador que você teve esse bloqueio. Porque o Facebook, ele leu a sua impressão digital, que é o, posso dizer assim, que é o RG do seu dispositivo, e ele não vai permitir que você anuncie. Isso é uma forma de segurança que o Facebook faz, o Google faz, o TikTok faz, para que você não anuncie porque você infringiu algum tipo de política. Tá? Então ele vai bloquear ali a impressão digital. A mesma coisa acontece com IP. Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo, tanto o bloqueio por impressão digital, que é o famoso bloqueio por fingerprint, ou o bloqueio por IP. Eu lembro que eu fui na casa de um parceiro de negócios e ele teve um bloqueio por IP. E só de eu acessar a internet dele, né, e ver as minhas campanhas, tive minha conta bloqueada. Porque ali ele tinha um bloqueio de impressão digital, depois o Facebook foi mas de forma rigorosa e bloqueou o IP. Existem algumas etapas de bloqueios. Aqui eu coloquei todos os tipos de bloqueio, mas primeiro começa ali com o bloqueio de metadados, que é o bloqueio de criativo. Por exemplo, você anunciou e ali o Facebook bloqueou a tua conta por causa do criativo que você está utilizando, seja por imagem ou vídeo. O que você faz? Você pega lá o mesmo criativo, sobe na mesma conta, numa outra conta de anúncios, quer dizer, que acontece o Facebook bloqueia. Aí você vai, sobe em uma outra, o Facebook bloqueia. Ele vai bloqueando por quê? Porque cada arquivo tem ali um metadado, que é uma sequência numérica. Então o Facebook ele sabe exatamente que aquela imagem já foi bloqueada em diferentes contas de anúncios, ele vai continuar bloqueando. Também é um sistema de segurança. Então começa bloqueando pelo criativo, depois vai pela impressão digital e depois vai pelo IP. Tá? E também existem outros tipos de bloqueios. Eu poderia colocar aqui no bloqueio de metadados também o bloqueio de domínio, o bloqueio de conteúdo, que é a copy. Né? Então, por exemplo, se você teve um domínio, seja um domínio.com.br, um domínio.net, .org, dependente de qual for o domínio, bloqueado, em uma conta de anúncio, você subir numa outra conta de anúncio pode até ativar a campanha, mas se for bloqueado, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta conta vai cair, tá? Porque aquele domínio está bloqueado. Inclusive, tem até como você visualizar dentro do Facebook, utilizando a ferramenta Facebook Debugger, qual é o domínio que está bloqueado. Então, você consegue saber se o seu domínio está bloqueado dentro do Facebook. E aí o Facebook também faz o bloqueio por cruzamento de dados. Por exemplo, se você teve uma conta que teve um pixel que está bloqueado e você vai compartilhar esse pixel com outra conta, pode ser que não bloqueie, mas se você compartilhar depois com várias contas que já tiveram bloqueio, esse pixel tiver compartilhado, a chance da próxima conta ser bloqueada é muito grande. Então, ele acaba lendo esse cruzamento de dados, tá? E o bloqueio mais simples de todos, que é uma atividade em comum, né, que é o famoso checkpoint. Então, o Facebook pode achar que aconteceu alguma atividade em comum
no perfil por segurança ele bloqueia, você tem que enviar o RG, ou então identificar quais são os amigos da conta. Esse é um tipo de bloqueio mais simples, né? E é o mais fácil para depois o Facebook liberar. Todos os outros bloqueios o Facebook não libera. O mais fácil de liberar é a atividade em comum, porque, poxa, imagina o seguinte, né? Para você entender o algoritmo do Facebook. Você nunca anunciou, né, no seu perfil. Aí você cria uma conta de anúncio e já vai anunciar R$ 500 por dia. É uma atividade em comum. Não é comum você fazer isso. Então ele vai e bloqueia por segurança, por achar que estranhos possam ter invadido a tua conta. Então, são esses os principais bloqueios que existem tanto no Facebook, no próprio Google também, acontece semelhante, e até mesmo no TikTok ou em qualquer outra plataforma. Então, esses são os principais bloqueios que você vai encontrar. Não tem assim uma ordem, né? Eu já consegui identificar que pode começar primeiro com o bloqueio de metadados, que são os criativos. Primeiro ele vai tirar aqueles criativos que não estão condizentes com a política. Se você continuar, você vai ter ali o bloqueio de impressão digital e depois o pior de todos, que é o bloqueio por IP. Aí o bloqueio por cruzamento de dados, domínio, conteúdo, entraria ali dentro da aba de metadados. Mas são, assim, no geral, esses são os principais bloqueios que você vai ter ali dentro do Facebook. E como que você evita esses bloqueios? A melhor forma para você evitar esses bloqueios é você sabendo trabalhar, utilizando boas práticas. Então, o que a maioria das pessoas faz? Eu vou até utilizar um exemplo como eu fazia no ano 2016, 17, 18. A partir do ano 2019, que eu comecei a trabalhar com esse tipo de contingência. A maioria das pessoas faz o seguinte, cria uma contingência no Google Chrome, né? Então tem aqui até vários usuários, até hoje criados aqui dentro do meu Google Chrome, e vão trocando ali os usuários dentro do Google Chrome, mas esquecem que o IP é o mesmo, a impressão digital é a mesma, né? Ou utilizam o mesmo metadado, utilizam o mesmo domínio para múltiplas contas de anúncio, utilizam a mesma copy que já foi bloqueada, né? Porque quando um domínio é bloqueado, a copy também pode ser bloqueada em múltiplas contas de anúncio, fazem cruzamento de dados com pixels, tudo isso levam a bloqueio. Então, o que eu quero apresentar aqui para você nesse mini treinamento é você utilizar boas práticas, tá? E qual que é a solução para a gente poder trabalhar e você ter realmente resultados? É você trabalhar com um navegador anti-detect. Hoje no mercado existe um navegador, já testei vários navegadores anti-detect, mas o melhor no mercado é o Dolphin. Inclusive, vou deixar um link abaixo desse vídeo para você fazer o download de maneira gratuita do Dolphin. O navegador anti-detect nada mais é que é um navegador que ele foi projetado para você ter mais privacidade e mais segurança. E como que funciona? Esse tipo de navegador ele vai criar uma nova impressão digital, tá bom? Então, quando o navegador cria uma nova impressão digital, ele cria ali como se fosse um novo computador. E aí você pode associar múltiplas contas a computadores diferentes. Assim, você evita o bloqueio no Facebook. Então, você tem uma conta com a impressão digital, a segunda com uma outra impressão digital, a terceira com uma outra impressão digital, a quarta com uma outra impressão digital e assim por diante. E aí você pode associar cada impressão digital a um novo IP. Então, o que acontece? O Facebook, ele vê que são impressões digitais, que são computadores ou dispositivos diferentes com IPs diferentes. E aí, lógico, existe, além disso, as boas práticas de cada conta de anúncio, você ter um domínio, né? Então, por exemplo, você, em vez de comprar um domínio .com, .net, .org, .com.br, você vai utilizar o domínio .online, custa R$5, que é mais barato. Então, você tem que ter uma contingência de domínios. Inclusive, vou deixar aqui embaixo do vídeo um link para você comprar domínios a R$5, a R$3.
tá? São domínios genéricos. Então, cada conta de anúncio, você vai precisar utilizar um domínio genérico, um domínio específico. Além do mais, cada conta de anúncio também vou te ensinar a limpar os metadados de criativo. Então, cada conta de anúncio você vai utilizar, por mais que seja o mesmo criativo, mas um criativo que tenha metadados diferentes. Vou te ensinar também aqui nesse mini treinamento na parte prática de como fazer isso, beleza? Então, você vai limpar os criativos a cada conta de anúncio que você for subir. E por último, né, você vai evitar o cruzamento de dados, tá? Você não vai cruzar dados entre contas de anúncios, tá? Quanto mais dados você cruza, mais fácil do Facebook rastrear e você perder a tua conta. Isso funciona também com o TikTok, entre outras plataformas. Vou te dar um exemplo de cruzamento de dados. Então você não vai, por exemplo, utilizar o mesmo domínio, não vai utilizar o mesmo pixel, você não vai utilizar o mesmo e-mail ou o mesmo celular em contas diferentes. Inclusive, vou te apresentar aqui uma ferramenta para você criar perfis e gerar números de celulares ou números de WhatsApp para você trabalhar. Você não vai utilizar as mesmas páginas em contas de anúncios diferentes, né? Então, você não é porque uma conta bloqueou, sobrou a página ou o perfil do Instagram, você vai passar para uma outra conta. Tá cruzando dados. Isso faz com que o Facebook rastreie e você perca. Ali é uma conta de anúncio, e quando você perde uma conta de anúncio, está perdendo um ativo no seu negócio, tá bom? E eu vou te ajudar também com atividade em comum, que é, no caso, você evitar esteiras de aquecimento. Você tem que fazer o que um usuário faria. Você não pode seguir esteiras. No mercado digital tem muito essa moda de esteira. O que é esteira? Hoje você curte uma publicação, amanhã você faz um store, você faz algo robotizado. Não, você não pode fazer algo robotizado, porque o Facebook ele consegue identificar comportamentos de usuário e saber que você está aquecendo um perfil. Esse tipo de prática de aquecimento de perfil, isso acontece no mundo todo, né? A gente não está falando só do Brasil, do mercado de marketing digital, a gente está falando do mercado mundial. Então o Facebook ele consegue, o TikTok, identificar assim, padrões em comum e dividir esses usuários em padrões e sabem que são anunciantes ali aquecendo contas para não ter atividade em comum. Então você tem que fugir desse tipo de prática de aquecimento. Então a gente vai utilizar o Dolphin, que é um navegador anti-detect, e nós vamos comprar proxies que vai ser um IP diferente por cada impressão digital, beleza? Então vamos na prática aqui para você poder fazer isso. Vamos começar primeiro pelo Dolphin, tá bom? Eu vou aqui acessar o site do Dolphin para a gente fazer o download. Esse é o site do Dolphin, você pode acessar clicando no link abaixo desse vídeo. Dá para você utilizar de maneira gratuita para 10 perfis. A partir do 11º, aí você vai poder assinar algum dos planos dentro do Dolphin. É interessante para você que tem uma agência de marketing, gestor de tráfego, ou se você tem funcionários trabalhando na sua operação, porque você pode centralizar todos os perfis, todas as contas de anúncio dentro do Dolphin e depois compartilhar usuário e senha. Você criar usuários para as pessoas da sua equipe entrarem no Dolphin, fica mais fácil. Você vai clicar aqui em Download, que aí você vai poder fazer o download do Dolphin para Windows, Mac e Linux, tá bom? Já está fazendo o download aqui. É bem simples para você poder utilizar. Depois que você fez o download, você vai clicar aqui nesse botão para poder entrar, né? Para poder se cadastrar. Você vai cadastrar aí com um nome, um usuário e uma senha de sua preferência, tá bom? Se você clicar no link abaixo desse vídeo, você pode, caso você tenha interesse em assinar a ferramenta, você pode assinar com o meu cupom de desconto, tá bom? Então é bem simples para você poder utilizar. O site é em inglês, mas o suporte já está em português. Eles já estão providenciando um site também em português, tá bom? É a melhor e mais completa ferramenta de navegadores anti-detect de toda a atualidade. Então, você está utilizando a Ferrari dos navegadores anti-detect. Eu tenho aqui já instalado, eu vou acessar aqui o Dolphin e vou te mostrar
na prática, tá bom? Como que funciona o Dolphin para você poder utilizar. Depois que você acessa aqui o Dolphin, você vai encontrar essa tela, que é o dashboard inicial. Se você reparar, eu tenho aqui já alguns perfis do Facebook adicionado no meu Dolphin. Eu utilizo o Dolphin na versão paga, então eu utilizo mais do que 10 perfis aqui na minha operação. Você pode reparar que eu classifiquei como perfil 1, perfil 2, perfil 3 e assim por diante. Ao clicar aqui em Start, automaticamente vai abrir um navegador já com proxy configurado e eu posso acessar ali o Facebook porque vai estar simulando uma impressão digital. Vou te mostrar na prática como isso funciona. Você vai clicar aqui em Create Profile para poder criar o seu perfil. Se você reparar aqui nas configurações, aqui à direita, você vai ver que tem aqui as configurações da impressão digital. Por exemplo, ele vai simular aqui o Windows 10, o User Agent, vai simular uma placa de vídeo, uma placa de som, vai simular a memória do computador, o processador, a língua e etc. Tá? Então dá para você mudar todas essas configurações, que é essas configurações aqui, que é a impressão digital, que o Facebook, TikTok, o Google Ads vai ler. Tá? Então, por exemplo, eu posso selecionar que eu estou acessando via Mac. Então ele vai simular um Mac. Ou via Linux, ou Windows 10, ou Windows 11 e assim por diante. Aqui tem como você configurar o perfil, que seja para o Facebook, para o Google, para o TikTok ou para cripto, tá bom? Então vamos lá. Então você vai colocar aqui o primeiro o nome, tá? O status, dá para você depois personalizar esse status, como eu personalizei o meu aqui, ó. Tem aqui o status que nessa conta o perfil está sendo criado, ou uma conta que está iniciando agora, ou uma conta com uma BM criado, uma conta que já está banida, uma conta que já está rodando conversão. Então tá aqui toda etiquetada os status. Então eu vou clicar aqui em Create Profile, tá, para poder criar aqui com vocês. Se você estiver comprando um perfil de terceiros, você pode aqui simplesmente colar os cookies, aí você não vai precisar colocar usuário e senha. Mas você pode colocar aqui usuário e senha do perfil que você tem. Então, só colocar aqui usuário e senha, selecionar aqui Facebook. Para você utilizar o Dolphin com proxy, é só clicar aqui em New Proxy, que aí você vai poder colocar as configurações do proxy. Aqui eu recomendo para vocês utilizar o protocolo SOX 5. É o melhor protocolo que tem. Para isso eu vou indicar aqui um site, que é um site que eu gosto muito, eu só compro proxy por lá, que é o proxy6.net. Deixa eu acessar aqui para que vocês possam conhecer. Inclusive, se você quiser comprar proxy com desconto, basta você clicar no link abaixo desse vídeo, beleza? Bem simples. Depois que você compra aqui o protocolo proxy SOC 5, é só colocar aqui o código do proxy, que vai ser o endereço, e clicar aqui para poder checar a conexão. Bem simples para você poder utilizar. E aqui tem algumas configurações da impressão digital. Eu recomendo você deixar aqui tudo como padrão, tá bom? A única coisa que eu altero é a língua da impressão digital. Eu coloco aqui manual e seleciono português Brasil. Coloco aqui português Brasil, porque quando eu for criar esse perfil, já vai estar em português. Eu vou entrar aqui no perfil, exemplo, para que você possa visualizar. Eu vou clicar aqui em Start. Depois que você aperta Start, vai abrir automaticamente aqui o navegador. É bem semelhante ao Google Chrome. Só que aqui você já vai ter, inclusive, alguns links favoritos na aba, que são os principais links que você vai utilizar para poder trabalhar com anúncios no Facebook. Por exemplo, um link para você criar sua página, o link do gerenciador de anúncios, do faturamento, do business manager. Então, já está tudo preparado para você trabalhar. Então, aqui já está com uma nova impressão digital, com um novo IP. Isso se você comprou proxy. Caso você não queira trabalhar com proxy, qual que é a dica que eu dou para você? Você pode utilizar o seu celular e rotear a sua internet para
o seu computador. Toda vez que você acessar um perfil, você tem que clicar lá no modo avião para poder resetar o IP vai mudar para você acessar um outro perfil. Então você tem que estar sempre acessando perfis com o modo avião resetado. Você coloca o modo avião, vai resetar o IP, desabilita o modo avião, roteia a internet, acesso o perfil. Tá? Vai acessar um outro perfil, modo avião, tira o modo avião e acessa um outro perfil. Porque o IP do celular ele vai rotacionar e assim você vai ter um IP diferente toda vez que você acessar um perfil dentro do Google Chrome. Essa opção para mim não é válida porque se você for pôr na ponta do lápis, você vai gastar muito mais no 4G do seu celular, seja você que tem um pós-pago ou um pré-pago, do que comprar um proxy. Hoje um proxy está na média de $1,70, vai dar em torno de R$5,50, R$6, vamos colocar no máximo. Você pode comprar isso mensal, né? Você vai ter que renovar cada mês, mas vale a pena, porque você vai estar conectado no Wi-Fi, acessando um perfil que tem um proxy, que é um IP diferente do seu Wi-Fi, com uma nova impressão digital, e aí é só alegria. Lembra que eu falei que um dos motivos de você tomar bloqueio é por causa de domínio? Por isso que eu quero recomendar aqui na Hostinger você comprar um domínio. Use domínios genéricos. O que é domínio genérico? Pô, domínio que uma hora ou outra você vai precisar registrar um novo. Você vai precisar perder esse domínio, que faz parte do jogo perder domínio, tá? Então é melhor você perder o domínio pagando R$4,99, R$5, do que você perder o domínio de R$40, não é verdade? Então, cada conta de anúncio, você precisa ter um domínio. Tá? Então, você registra um domínio. Inclusive, a hospedagem no Hostinger vale a pena. Tá? Então, recomendo para você a Hostinger para você trabalhar ali como parceiro para registrar seu domínio e ter seu serviço de hospedagem. Então, vale a pena. E também eu falei sobre o bloqueio de metadados. Então, vou te ensinar a evitar esses bloqueios de metadados. O que você vai precisar fazer? Você tem que limpar os seus criativos. E para isso que eu vou indicar 3 ferramentas para você, que é o Offerum, tem o Profit Web Tools e tem o MD5 Hash Changer, que você pode trocar. Ambas as ferramentas são gratuitas que você pode aí utilizar. É só você enviar aqui a imagem do seu criativo ou o seu vídeo que ele automaticamente o site vai alterar o código numérico, que é o hash do seu criativo, seja imagem e vídeo, aí você pode utilizar o mesmo criativo em múltiplas contas de anúncio. Então, assim, você evita o bloqueio. E também, aqui, um outro bloqueio que eu falei é sobre o cruzamento de dados. Então, evite cruzar dados, tá? Eu vou deixar no link aqui da descrição também, e nesse mapa mental, um serviço Telegram. Caso você for criar contas de anúncios, você pode ter um número temporário de celular. Você pode até comprar números virtuais para você criar o WhatsApp. Então, cada conta de anúncio tem que ter um WhatsApp. Se você for trabalhar para anúncio de WhatsApp diferente, então cruze dados. Mesma coisa, você criar e-mails para criar novas contas de anúncios, novos perfis. Utilize um e-mail para cada perfil. Não cruze dados, não cruze pixel, porque a chance de você perder conta de anúncio é muito grande, tá bom? Então, esses são os principais bloqueios que você vai ter aí para trabalhar e as principais soluções que eu quis apresentar para você evitar esses bloqueios, que você não vai precisar mais ter dor de cabeça, beleza? E vamos encerrando o nosso treinamento, chegamos no final. Espero que verdadeiramente essas informações te ajudem a evitar bloqueios nas suas contas de anúncio. Eu vou deixar os links aqui abaixo do vídeo para você conferir esse mapa mental, conferir em todas as ferramentas que eu recomendei para você. E se você gostou desse treinamento, compartilhe com outras pessoas. Sem dúvida, esse é o plano mais completo, tá? O conteúdo mais completo você vai encontrar sobre contingência em todo o país. O que eu quis compartilhar aqui com você foram mais de 10 anos de experiência, mais de 5 milhões de reais faturados no mercado digital, anunciando todos os dias. E se você seguir essas dicas, você vai evitar muita dor de cabeça. Foi um grande prazer ter você até aqui. Muito obrigado por você que chegou no final
desse mini treinamento. Meu nome é Bruno Marinho, me siga lá no Instagram para você conferir todos os meus bastidores. O meu arroba é brunomarinho.me, ou vai lá no YouTube, digita Bruno Marinho, se inscreva no meu canal também, beleza? Que vai ser um grande prazer estar sempre compartilhando conteúdo de extremo valor para a sua trajetória como empreendedor. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.